Oiê! Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é @thaisdominoni. Hoje eu vou mostrar para vocês sobre tecido plano versus malha na prática. Para isso, eu trouxe aqui duas peças que eu confeccionei, uma de malha e uma de tecido plano, para poder explicar um pouquinho sobre as diferenças e também no que elas são iguais. Para contextualizar, se você ainda não me conhece, eu sou consultora de imagem e estilo, mas antes trabalhei por 7 anos numa malharia. Meu último cargo foi de coordenadora da parte de desenvolvimento, engenharia de produto e qualidade. Fora isso, também tive uma marca de roupa feminina, então eu precisei ter bastante know-how sobre tecidos para conseguir profissionalmente alavancar a minha carreira. Então, bora conversar sobre os tecidos? Eu aproveitei e tirei foto com essas peças para vocês conseguirem ver melhor, porque eu acho que aqui na câmera não vai pegar direitinho. Vou começar falando um pouquinho sobre a malha. Então aqui eu tenho essa calça que eu fiz, a modelagem dela imita uma alfaiataria, ela tem pregas na frente. E como vocês podem ver, o tecido ele é bem elástico, então eu consigo puxar ele nas duas direções. Consigo puxar tanto para a lateral como para cima e para baixo no comprimento. E outra coisa é que nas costas eu precisei colocar elástico, porque como a malha ela é assim um pouquinho mais molenga, se eu colocasse o zíper, talvez ela não ficasse bem na cintura alta que eu gostaria, talvez ela ficasse caindo. Então a malha, ela geralmente é um pouquinho mais difícil para costurar. Quando você tá passando na máquina, ela dá umas sambadinhas assim, mas por outro lado, ela pode ser usada na overlock, que é uma máquina bem mais rápida, que faz uma costura e já corta, né? Uma costura mais rápida, mais grossa e que também vai fechando bem os cantinhos. Nessa calça eu coloquei bolso e aqui eu vou colocar a foto dela para vocês verem. Fica um look um pouco mais casual, mais informal, mais despojado e também muito mais confortável. Quando a gente fala sobre instrução de conservação da malha, então assim, como guardar a nossa peça para ela durar mais tempo. A malha pode ser sim colocada na máquina de lavar. Eu não aconselho secar na secadora, né? Porque geralmente danifica o tecido. Então pode secar, lavar na máquina e depois colocar no varal para secar. E uma coisa legal é que ela não amassa. Então se você secar ela já assim abertinha ou pendurada assim no varal à sombra, ela já vai secar e ficar pronta para ser usada. Você também pode guardar ela no guarda-roupa, então não necessariamente precisa pendurar. Pode dobrar e guardar no guarda-roupa que ela também não vai amassar. Aqui só para mostrar a barra dela, eu fiz esse detalhe dobradinho e como ela é malha, eu precisei fazer uma costura para poder segurar esse dobradinho. Muitas vezes quando a gente tem uma calça realmente de tecido plano, que eu vou mostrar em seguida, se a gente dobra, às vezes ela chega até a ficar. A malha não, se não tiver com costura, ela vai soltar e não vai dar mais certo, ela vai ficar solta, vai ficar inteira. Eu gosto desse dobradinho que deixa a peça com um pouco mais de leveza, um pouco mais espontânea, digamos assim. Então essa daqui é a calça de malha que eu fiz. Outra característica, antes de eu pegar aqui, a de tecido plano, é que ela é de poliéster com elastano. Então, o que difere o tecido plano da malha não é o fio, porque nesse caso as duas têm a mesma composição. Eu comprei o mesmo crepe, mas na verdade um é de malha e outro é de tecido plano, mas as duas têm as mesmas, os mesmos fios, digamos assim, né? Então aqui tem 95% poliéster e 5% elastano, e aqui tem 95% poliéster e 5% elastano. A primeira diferença das duas é que elas são feitas em máquinas de tecer diferentes. Então, a malha ela é feita numa máquina circular. Vou colocar a foto aqui para vocês. A máquina circular, ela vai entrelaçando os fios e por isso ela dá mais elasticidade na hora aqui de vestir, né? Na hora de tocar no tecido. E o tecido plano, ele é feito, ele é feito nessa outra máquina que ela é aberta. E tem a trama e o urdume. E eles vão, é como se fosse um martelo, assim, vai martelando e vai construindo, então, o tecido plano. E aí aqui eu vou mostrar pra vocês que a primeira característica que é diferente é que ela não tem tanta elasticidade. Olha só, aqui ó, eu não consigo puxar em nenhuma das direções. Ela tem conforto, né, já que ela tem elastano, então assim, ela tem um pouquinho de mobilidade, mas não é tanto quanto a malha. Então eu vou pegar de volta aqui só para vocês verem. Olha só, puxando aqui e puxando aqui, dá para puxar bastante, né? E aí aqui voltando então pro tecido plano já não dá mais para puxar. O tecido plano, ele deixa o look mais elegante, porque deixa as peças mais estruturadas e com um caimento mais impecável, então mais sofisticado.
Aqui até eu coloquei também a foto de eu vestindo a peça e como vocês podem ver, como o tecido é mais soltinho, a gente consegue até ver qual que é a modelagem da calça, que no caso é uma modelagem bag, quando ela é mais justinha ali na parte da cintura e quadril, daí ela abre e depois fica justinha de volta. Na malha era a mesma modelagem, mas ela já fica mais inteira, então não dá pra ver tão bem essa diferença. Aqui no tecido plano não coloquei pregas na frente, porque eu realmente queria que ficasse mais justinha, e eu pude colocar o zíper invisível atrás. Então, como o tecido plano é mais estruturado, ele segura bem a cintura alta, né? Então, tem como finalizar só com o detalhe do zíper invisível. Na barra dessa calça, eu não fiz a parte de dobrar, mas eu fiz esse detalhe com um botão diferenciado e também tem umas preguinhas, para deixar ela ainda mais elegante e também com esse toque diferenciado. Agora, sobre a conservação do tecido plano, eu não indico colocar nem na máquina de lavar e nem na máquina de secar, principalmente o crepe. O crepe é um tecido muito delicado, que puxa fio com muita facilidade. Então, se você colocar na máquina tanto de lavar como de secar, pode ser que puxe fio, e na máquina de secar, principalmente, pode ser que ela torça ou dê algum probleminha como encolher. É bem difícil encolher o poliéster. Geralmente encolhe algodão e viscose, mas dependendo da qualidade da peça, pode acontecer. Então, lavagem à mão, vocês podem colocar num balde, por exemplo, colocar só um pouquinho de amaciante, um pouquinho de omo, no caso, né? E depois dar uma torcidinha e já colocar ela para secar assim. Se vocês secarem ela no varal, assim, bem retinha, ela também não vai amassar, não vai criar vinco e vocês podem já usar. Para guardar, eu não aconselho dobrar no guarda-roupa, porque ela cria vinco de guardado. Então, assim, se deixar muito dobrada por muito tempo, pode ser que aqui, ó, fique com aquela marquinha, sabe? De vinco, ou dependendo de como você dobrar, pode estar em outro lugar. Então, eu aconselho colocar ela no cabide de calça, realmente, e deixar ela assim, penduradinha. Dessa forma, ela vai durar por mais tempo. Agora, só voltando um pouquinho sobre os dois tecidos, como eu estava falando, a malha deixa os looks mais casuais e o tecido plano deixa os looks mais elegantes. A malha geralmente tem um valor um pouco menor e o tecido plano já tem um valor mais agregado. Aqui no Brasil, no sul principalmente, nós temos muitas malharias. E o que elas estão desenvolvendo agora? Elas estão tentando imitar o tecido plano, porque aí elas não precisam mais importar o tecido plano, já que a maioria do tecido plano é importado, e aí elas podem vender elas mesmas, no caso, né? O lucro acaba sendo melhor para elas. Ainda não conseguiram realmente elaborar um tecido que seja igual ao tecido plano, mas estão chegando perto. Então é sempre legal vocês avaliarem o que vocês querem transmitir com a peça. Se você quer transmitir mais casualidade, por exemplo, uma peça para passeio ou para curtir um dia bem confortável com a família, pode ser que uma peça de malha seja mais viável. Agora, se você quer uma peça para trabalhar, uma peça que transmita mais autoridade, mais respeito, que mostre um pouco mais de profissionalismo, eu já indico a peça de tecido plano. Outra coisa que você pode fazer é misturar o tecido plano com a malha. Então, por exemplo, colocar uma t-shirt com uma calça de alfaiataria. Vai ficar um casual chique, que também é legal. Tudo sempre vai depender do que você quer transmitir e qual que é o seu estilo principal. E aí, o que vocês acharam? Gostaram de ver a diferença da malha e do tecido plano na prática? Me conte se gostaram desse vídeo, que eu posso trazer outras peças que eu fiz que também são iguais, tanto no tecido plano quanto na malha, mas são com tecidos diferentes, ok? Um beijo e até a próxima!